Que maravilha! Mais um programa em pauta com a Adriana Santana. E hoje é um dia muito especial para mim, porque a gente vai ter aqui, juntinho da gente, uma pessoa que eu já queria há muito tempo que estivesse aqui. Ela é uma pessoa admirável, muito inspiradora, que ela já passou de vendedora da Natura desde o iniciozinho lá da sua carreira profissional, por professora de capoeira, foi para o jurídico e hoje ela é nada mais, nada menos que a vice-prefeita de uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro. É com muito orgulho que eu falo para vocês que hoje a gente tem no nosso podcast a doutora Roberta Teixeira. Muito prazer, Roberta. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Ai, que honra, Fiquei muito feliz quando você me convidou. Sabe que assim, a gente que já vem trabalhando junto, eu que venho acompanhando a sua batalha também, sua luta, sua construção. Estou lisonjeada de estar aqui com você hoje para esse bate-papo. Eu, assim, as pessoas podem pensar que eu estou rasgando seda, né? Porque a gente vai fazer muitos elogios para você, porque a gente sabe da importância que você tem hoje no cenário da cidade de Nova Iguaçu, em todos os sentidos possíveis. Então, eu quero começar mesmo, que seja... que as pessoas podem pensar aí, não me importa que eu estou puxando o saco, mas é um sentimento verdadeiro. Você é uma mulher admirável e muito inspiradora. Muito obrigada por você ser essa mulher que faz outras mulheres se inspirarem nesse caminho aí que você está trilhando agora, na política. Honra, que legal, que é muito gostoso ouvir isso, porque realmente a gente sabe que não é um caminho fácil. E, na verdade, todos os nossos caminhos como mulher não são fáceis lá. Desde o início, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Todas as nossas construções são complexas, mas a gente vai encontrando os nossos caminhos, consegue ter sucesso, sobressair, e aí a gente vai puxando as outras. Consegui assim, vem comigo. A gente tem muito assunto interessante. Eu acho que um podcast seria pouco para a gente colocar aqui em pauta tudo que a gente precisa colocar. Mas eu quero que você comece falando para mim e para todo mundo, que eu tenho certeza que está muito curioso para saber sobre a sua trajetória. Como eu falei, vendedora da Natura, professora de capoeira, advogada. Fala pra gente de tudo, desde o comecinho até você chegar à nossa vice-prefeita. Contar um pouquinho, então, para vocês como é que foi um pouco da minha vida. Nasci aqui em Nova Iguaçu, nasci ali no Hospital Iguaçu. Ana Raiz. Raiz, morava ali pertinho do Hospital Iguaçu. E eu tenho 43 anos, então são 43 anos de Nova Iguaçu. Estudei no IESA quase a minha vida inteira. Na verdade, antes estudei no Chapeuzinho Vermelho, que era a escola de educação infantil que minha mãe tinha. Uhum. É um lugar que foi muito importante também, o Chapeuzinho Vermelho, através do qual a gente conseguiu conhecer muitas pessoas, né, e ver minha mãe participar da criação de muitas crianças, dos primeiros Tem muita passos. referência, né, ao Chapeuzinho Vermelho até hoje. Foi muito importante, é muito importante, uma parte muito importante da nossa vida, assim. Foi através do Chapeuzinho que ela sustentou a gente, que ela criou a gente. Então, educação, né, amiga? Uma educação, né? Já crescemos sabendo da importância da educação. A formação de cidadãos. A vida das pessoas. Aí estudei no IESA, depois estudei no Renovação, e aí já adolescente eu queria começar a trabalhar, queria trabalhar em loja, mas as lojas pediam experiência com vendas, eu não tinha experiência com vendas, e eu falei, então eu vou começar a vender Natura, minha irmã já vendia Natura. Que legal. E aí eu comecei a vender Natura. Tinha as mães das minhas amigas, eram mais minhas clientes, porque as jovens não tinham dinheiro para comprar Natura, mas as mães tinham, né? Pras mães. E aí depois eu fui trabalhar em loja, fiz extras de Natal em loja, porque foi através da forma que eu encontrei para entrar, já que as outras pediam experiência. Sim. Trabalhei aqui no Top Shop, trabalhei primeiro na emprego, África, né? A importância do primeiro Mr. emprego. Cat. É porque é difícil quando... Hoje eu, pensando já na posse dos jovens, eu ao longo da conversa vou misturar um pouquinho os assuntos. Sim, né? importante. Mas eu vejo quantos jovens têm dificuldade do primeiro emprego, porque normalmente eles perdem a experiência, o jovem não tem a experiência e não consegue o primeiro emprego, e aí fica nesse embate. Nesse embate. É por isso que a gente tem que abrir essas portas aí de algumas empresas para facilitar esse ingresso do jovem no primeiro emprego. Porque eu acho que depois, se ele for bem, ele consegue construir os caminhos dele, mas a ingresso é sempre muito difícil. Primeira oportunidade. O início em tudo, assim como o início na política também é muito difícil, né? O início em qualquer carreira. Mas aí voltando,
trabalhei em loja, dei aula de capoeira, eu que adoro capoeira. Pra quem não sabe, a gente se conhecer e fazer capoeira, hein? Jogava bem, hoje em dia tô enferrujada, já não jogo tão bem, mas alguma coisa aí eu ainda... Capoeira ainda é um esporte que ele traz muita coisa boa, não só na questão física da disciplina, mas também traz a parte cultural, né? A história, a nossa ancestralidade, como o nosso Brasil é diverso e muito rico. Eu sou uma apaixonada por capoeira, tanto que eu tenho um projeto há 3 anos, Califórnia Tem Capoeira, onde a gente atende muitas crianças e a gente vê a transformação. É, porque assim, não trabalha só o físico, né? Trabalha o mental, tem a parte da arte, da música, da dança, com cultura, o exercício físico e o social mesmo, de uma forma geral. Porque você tá ali, você não tá numa luta diretamente, você tem que coordenar com as outras pessoas que estão na roda. Então, eu acho essa parte da interação importantíssima também. Capoeirista, Roberta Teixeira, adoro. Coisa boa. Pô, joguei muito tempo, cara, gosto muito. Hoje eu tô muito enferrujada de tudo, né? Mas é uma parte legal da minha história. Será que surpresa a gente vai ter ainda mais dessa mulher, né? Já tivemos uma. Roberta Teixeira, também capoeirista, né? E aí fui eu dar aula de inglês para criança depois. Enfim, eu fui fazendo várias coisas, porque a gente na vida vai se virando para poder assim, ingressar e fazer dinheiro e viver. E aí dei aula de inglês para as crianças bem pequenas, lá da escola da minha mãe mesmo. Era um inglês bem básico, óbvio, com as crianças pequenas, mas era uma experiência muito gostosa. Aprender a lidar com as crianças, ter paciência, ter didática e tal. Foi uma experiência legal. E eu já comecei a faculdade. Era na UERJ, então eu pegava aqui o São José todo dia até o metrô, pegava o metrô na Pavuna para descer no Maracanã, descer aquele rampão lá do Maracanã e eu para minha faculdade de Direito. Dali eu fui fazer os estágios já ao longo do Direito, voltava no fim do dia, eu pegava o Evânio lá na Praça 15, voltava para cá, ingressei no Direito. Concluí a faculdade, fiz meu OAB, passei, fiz escola de magistratura e da escola de magistratura eu já entrei para o Tribunal de Justiça. Que legal. Aí, enfim, a parte dos concursos também foi um outro momento que é sofrido da vida. Acho que todo mundo que estuda para concurso sabe a luta que é, como é sacrificante, como é complicado, você faz um, você faz outro, não passa, e aí todo mundo já tá, quem já tá trabalhando cria já muita tá... expectativa, né? As pessoas já estão fazendo suas coisas, ganhando dinheiro, você tá ali ainda esperando Parece um momento que tá atrasada, de passar naquele né? concurso. E tem uma conjuntura do dia também, um dia você tá, enfim, dormiu mal, no outro dia você tá se sentindo mal, mas chega um dia que você... Enfim, persistência, resiliência, né? Fui trabalhar no tribunal, trabalhei anos no Tribunal de Justiça com direito, assessorei desembargadores, foi muito, muito, muito bom para mim, muito aprendizado também. Era o trabalho que eu fazia com muita responsabilidade, porque a gente acaba mecanizando as coisas e com o tempo você não pode esquecer que atrás daquele processo tem uma pessoa. Tem a vida de uma pessoa sendo decidida. Existe algo maior que aquilo ali, né? Você olha, às vezes, um processo, agora é tudo eletrônico, mas na época, quando eu comecei, ainda eram de papel, físico, né? Mas é difícil você enxergar o ser humano por trás daquele papel que está ali, entendeu? E aí eu tentava me manter sempre com essa clareza de raciocínio de que ali atrás tinha uma vida igual hoje. Já transportando para a medicina, você não pode pensar só que é um leito. Não é um leito, é um paciente. É verdade. É o pai de alguém, é a mãe de alguém. É uma história, né? É uma história de vida de alguém, é o amor da vida de alguém. Senão você mecaniza. E o leito tal precisa de não sei o que, o leito tal. Não é um leito. Não é. É um ser humano. Pessoas como você, que tem essa sensibilidade de pensar desse jeito, são pessoas que realmente fazem a diferença, né? E quando você fala aí da sua trajetória, né? De todo esse seu começo... Porque hoje te vê assim, essa mulher empoderada, né? Ver essa mulher que você se tornou. As pessoas pensam que foi um caminho fácil, né, amiga? E aí, quando a gente vê você falando da sua história, que você pegava um ônibus, que você ia para Pavuna, da Pavuna descia no Maracanã, passava por aquele pedacinho ali que a gente sabe que normalmente é mais ermo, é perigoso, sozinha. Quantas lutas você já deve ter vivido no meio desse processo todo? Então, a importância de falar que você não nasceu num berço de ouro, a importância de falar que você foi uma mulher que lutou, que foi em quantas xerox naquela biblioteca da faculdade, pegava o livro lá, tirava xerox, e estudava pelas xerox, estudava na biblioteca. Dava o seu jeito. Já foi assaltada ali na saída do Maracanã esperando o ônibus, enfim, isso aí não tem jeito.
Mas são essas coisas que você está relatando aqui pra gente que faz a gente entender que vale a pena acreditar no sonho, que vale a pena buscar ir à luta por um objetivo. Porque quando você mesma falou da resiliência, da persistência, isso te gera um resultado que normalmente é positivo. Então fica a dica aí para vocês, tá? Não desistir do sonho, né, Roberta? Pô, eu lembro quando eu consegui comprar meu primeiro carro, e aí várias vezes eu fui pro tribunal chorando, assim, porque quantos anos eu já tinha ido de ônibus, e naquele momento eu tava podendo ir de carro, porque eu tinha conseguido comprar o carro, e eu ia chorando, agradecendo a Deus uma por conquista, aquela né, conquista que eu tinha conseguido alcançar. Então o segredo é não desistir do sonho, persistir, se qualificar, buscar sempre o melhor. E saber também que a vida não é uma constante. Vão ter altos, vão ter baixos, você vai acertar, você vai errar, você vai se enrolar, você vai se entristecer, daqui a pouco vai vir uma coisa boa e você vai fazendo esse processo de construção da sua própria resiliência, sabe? Porque eu acho que eu fui construindo isso com a minha maturidade, essa capacidade de me reinventando e aceitando os altos e baixos da vida. Nesse meio tempo eu casei, eu tive minha filha, eu era chefe de gabinete. Quando eu voltei, eu saí do gabinete onde eu trabalhava, porque do jeito que eu trabalhava antes eu não conseguia mais produzir. Depois que eu tinha tido Sofia, eu tive que desacelerar nessa metodologia de trabalho, aí passei um período trabalhando híbrido, uma construção complexa também. Depois que você vira mãe, você se reencontrar como ser humano, você se reencontrar como mulher e você se reencontrar profissionalmente. É uma luta mesmo. É uma luta, é bem difícil, mas aí é mais um processo que a gente, mulher, enfrenta na vida. A segunda vez que eu bato, gente, tomara que não tenha dado um barulho muito grande aí, pessoal, desculpa, inexperiência com o microfone. Mas mais um processo que a gente enfrenta ao longo da vida, quando você vira mãe, você tem que se reinventar e se reencontrar no papel como mulher, agora como mãe. Como mais um de tantos, né, que a gente está acostumada a passar. Mas aí, quando a gente fala de trajetória, quando a gente fala de todos esses processos aí, a gente vai voltar na maternidade, que eu acho importante a gente frisar isso, porque somos mães, né? E a gente sabe a importância da família também, e de estar perto dos filhos para fazer uma construção de um cidadão com muitos valores. Mas eu quero que você fale pra gente, no meio dessa confusão toda, no meio dessa trajetória toda, como, enfim, você iniciou na política. O que te levou a ir para a política, se tornar uma mulher política, sabendo que também é um espaço muito difícil para nós, mulheres, que gostamos de atuar na política. Como foi esse início? Então, vou contar um pouquinho. Assim, quando eu era criança, meu pai foi vereador em Nova Iguaçu, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. Meu irmão, já via ele trabalhando dessa forma. Eu ainda era realmente até pequena nessa época. Mas, claro que foi a primeira influência. Na verdade, antes, já não foi uma influência direta, mas meu bisavô, avô da minha mãe, foi o primeiro prefeito eleito de Nova Iguaçu. Gente, então deve ter alguma coisinha aí no sangue, no DNA, não, uma coisinha né? Não, né, amiga? Coisa abessa. Mas a grande influência, claro, foi meu irmão, que também já é médico, é deputado federal. Maravilhoso, doutor Luizinho. Super atuante, todo mundo sabe. Como foi, na verdade, e não foi um incentivo dele, foi uma influência positiva para mim, mas ele não me incentivou, na verdade, no início, como até pelo que a gente falou, como é um território complexo, já é difícil para todo mundo, para a mulher é ainda mais difícil. Eu acho que ele teve muito receio de trazer a irmã dele para tudo Tentou isso, te preservar, Tentou me preservar mesmo, sabe? E eu acho que é um instinto natural a gente querer preservar a nossa família. Então, a ideia isso partiu de mim, lá em 2019. Lá em casa, a gente cresceu com a minha mãe ensinando a gente a fazer as coisas pelas pessoas. E assim, se você não serve para servir, não vive para servir, não serve para viver, né? A gente sempre quis fazer as coisas pelas pessoas e foi fazendo ao longo da vida. Chegou um momento no direito, eu lá trabalhando no tribunal, que eu não estava conseguindo ver a execução das coisas que eu fazia. Porque a gente trabalhava julgando os recursos, em segunda instância, muitos recursos vão para a terceira instância, outros descem para a primeira instância para ter a execução. E no direito, muitas vezes, até aquele ganha, mas não leva, porque você executa, mas a pessoa você não tem como executar e tal. Então, a gente só fazia o julgamento do recurso e o processo descia ou subia para a terceira instância. Eu não via
o resultado do trabalho que eu estava fazendo Materializado, efetivamente, né, na vida das pessoas. Meu irmão, já lá atrás como médico, ele já conseguia ver esse resultado, porque os pacientes voltavam, ele é ortopedista, olha, você, pô, me curou, você cuidou de mim, muito obrigada e tal. Só que isso era no micro, né? Você transformar a vida de uma pessoa, de outra, de outra. De pouquinho em pouquinho. Quando ele foi para a política, eu vi como você consegue transformar a vida das pessoas no macro. Maior escala. Muito diferente, porque quando você bota um equipamento público, um equipamento de saúde pública, ou um CRAS, ou um equipamento como Rio Imagem Baixada, você está conseguindo transformar a vida de milhões de pessoas. Você imagina quantos diagnósticos saem a partir do Rio Imagem Baixada. Muito importante. Quantas vidas salvas a partir de um hospital da Posse, um hospital geral de Nova Iguaçu funcionando efetivamente. Quantas pessoas conseguem seus benefícios quando você implementa um CRAS, como agora a gente tem um CRAS aqui na Califórnia, isso já transferindo, saindo só da área da saúde, passando para assistência. Quantas vidas transformadas quando você coloca uma escola que está bem estruturada e você consegue ter educação de base adequada na vida das pessoas. Então, através da política, você transforma a vida de muita gente no macro. Eu costumo dizer, Roberta, que muitas pessoas não gostam da política ou não querem se envolver com a política diretamente por conta de uma série de coisas que a gente também vê muito acontecer, que não é tão positiva assim. Mas eu tenho essa máxima comigo e eu pude constatar que é uma verdade, e até baseado também no que você acabou de me falar. Política é o único caminho, um único instrumento de transformação de um lugar e de um povo. Perfeito. É só através da política que a gente consegue essa transformação. Só através da política a gente vai conseguir isso. O que acontece, Adriana? As pessoas às vezes associam muito a política partidária. Sim. Entendeu? E a corrupção. Lado A, lado B. Que é o que a gente vê o tempo inteiro na mídia. A gente vê o tempo inteiro nos jornais, na televisão. Então, a gente associa a política partidária e a corrupção o tempo todo. E esquece de ver que é através da política que você consegue implementar as políticas públicas, os equipamentos públicos e fazer a transformação na vida das pessoas. Doutora Roberta, e o que é bom também, a divulgação é nula, quase não existe. As pessoas sempre têm, infelizmente, essa cultura de focar no que é ruim. Então, quando eu vejo um Rio Baixada, né, uma imagem baixada que o doutor Luizinho trouxe para a nossa população, lugar importantíssimo, milhares e milhares de exames são feitos aqui, atende a população de todos os lugares, né? Vem pessoas de vários outros municípios para se tratarem aqui. Quando a gente vê um hospital da Posse com funcionamento diferenciado, né? Com mais respeito, com mais agilidade. Humanização. Quando a gente vê uma série de outras coisas acontecendo, isso é muito pouco divulgado. É por isso que a gente tem que dar a devida importância a pessoas como você, que está no seu lugar. Eu sei que não é fácil, é um lugar de muita exposição, onde as pessoas, como eu acabei de falar, muitas vezes dão ênfase só ao lado ruim, mas esquece de exaltar o que realmente é bom, o que realmente acontece de positivo. A gente tem que ser essa voz. A gente tem que ser essa voz que está mostrando o que está acontecendo de diferente, o que está acontecendo de benefício para a população. Quando eu vejo políticos, e Nova Iguaçu é um celeiro, né, muito farto de bons políticos. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente a gente tem esse time tão grande, tão forte. Um time maravilhoso de bons políticos que olham a nossa Baixada com um olhar, né, de mesmo bondade, de atenção, né? O respeito que as pessoas de progresso, era essa palavra que eu queria trazer. Um olhar de progresso mesmo, né? De trazer coisas boas para cá. A gente não pode deixar passar. E a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa, entre os nossos amigos, falar para as boa pessoas. Política, verdade. Falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas que não querem se envolver não se envolvem porque não têm a noção das coisas boas que acontecem. E aí a gente perde gente boa, porque as pessoas boas não querem se envolver.
mas a gente precisa. Por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo você fazendo e vi você fazendo os movimentos, que foi como eu fiz quando eu comecei. Quando eu resolvi começar a trabalhar com política, eu fui fazer um curso de formação política. Sim, lá em 2019 eu cursei o Renova BR, que é um curso de apartidário de formação política, que tem feito uma formação continuada. Inclusive amanhã eu vou para lá para fazer uma preparação que eles estão fazendo para os prefeitos eleitos e vice-prefeitos eleitos. Eles estão preparando o pessoal do executivo, que é o pessoal do Renova BR. Esse preparo é importante, né? Muito importante. Eu vejo você fazendo isso. Quando você resolve assumir um novo desafio, você tem a humildade de falar, então eu vou aprender para fazer. Não é se enfiar e querer fazer de qualquer forma. Então, muitas vezes quando as pessoas me viram, porque eu comecei aprendendo, trabalhando, estudando, e me viram agora numa eleição municipal, de onde surgiu? Não surgiu do nada, não foi uma peça de xadrez que me encaixaram ali. Foi uma construção que veio sendo feita, tanto que eu fiz o curso em 2019, em 2020 veio a pandemia, e aí todo mundo em casa, eu tomei outra decisão, que foi de começar a cursar a medicina. Fala da medicina. Porque eu no direito estava nessa do fique em casa, já não estava satisfeita com essa questão de não conseguir fazer as coisas pelas pessoas. Isso só se ressaltou durante a pandemia, em que eu vi um monte de amigo meu profissional de saúde trabalhando igual um louco na linha de frente contra o Covid, e eu dentro de casa. Falei, não, eu vou assumir esse novo desafio e vou estudar. Esse sangue da proatividade, medicina, né? Porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria estar ali, queria estar no hospital, salvando as pessoas, queria estar atendendo, queria estar fazendo alguma coisa, sabe? Eu trancada dentro de casa, estava angustiada. E aí fiz o vestibular no meio da pandemia, comecei a cursar medicina, e aí, hoje, eu estou tocando simultaneamente esses dois projetos. Fiz a minha transição de carreira do direito para medicina, concluindo uma faculdade de medicina agora já no internato, e assumi o desafio de ser a candidata a vice-prefeita em Nova Iguaçu. Um desafio que foi assumido pensando no início dessa minha construção política, mas que virou um grande movimento para todas as mulheres de Nova Iguaçu. Importantíssimo, graças a Deus. Hoje existe doutora Roberta Teixeira nesse cenário. A gente que se via tão sem representatividade, né? Outro dia eu estive lá na Câmara, você lembra, você estava comigo nessa ocasião, do lado esquerdo na Câmara, uma galeria de fotos dos ex-presidentes da Câmara, que eram em maior quantidade muito, a do parede que a galeria toda de foto de todas as vereadoras mulheres que a gente já teve. A gente já teve mais presidente da Câmara do que vereadoras mulheres. Infinitamente mais, né? Impressionante. Assim, você falou, né, dessa representatividade da mulher. Nova Iguaçu, a gente sabe que é um município muito rico, graças a Deus, com muitas empresas, é um município que está também com um crescimento, aí desenvolvendo um crescimento contínuo, né? É uma cidade que não para, graças aos políticos que nós temos, né, a tudo que é trazido para cá, esse olhar que eles têm para a nossa cidade, para o nosso município, e entender que essa quantidade de mulheres, né, lá na cadeira de vereadora, no legislativo do nosso município, é tão pouca, me levou ao desafio também de ser candidata, né, nessa última eleição 2024, de buscar um lugar, não para competir, não para dividir, mas para somar, para levar para ali um pensamento feminino, as nossas ansiedades. Um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. Resumindo, é exatamente isso. E a nossa capacidade de desenvolver grandes coisas também, ao lado daqueles homens que estariam ali também compondo, né, o Legislativo de Nova Iguaçu. Infelizmente não foi possível, foi uma experiência também. E se a minha foi uma experiência, como você mesmo faz questão de falar, antropológica, sim, sabe? Conhecer efetivamente ali as pessoas, sabe? Né? A essência e tudo mais. Eu imagino para você como deve ter sido, né? Que foi uma eleição numa escala muito maior do que a de um vereador. Mas me traz mesmo uma esperança, me traz mesmo um sentimento muito, mas muito bom de que agora, com você, estando nesse lugar de mulher, e quando eu falo isso, doutora Roberta, eu não estou aqui levantando nenhuma
aquela bandeira feminista extrema. Isso é importante ficar claro, sabe? Somos feministas? Somos, porque a gente briga por um lugar melhor para as mulheres. Isso nos faz feminista, mas não somos extremas, né? Não, é porque é uma questão assim, da gente conseguir estar na mesma posição que os homens naturalmente conseguem ocupar e que a gente tem que lutar para alcançar. Não, e entender. Entendeu? Então não é eu quero ser melhor e ter mais lugar e ocupar mais lugar. Não, mas eu quero poder estar. Eu acho que o nosso diferencial, tanto o meu quanto o seu, é de entender a importância que o homem tem também no contexto. Também no contexto né? dele. Não é só a mulher, tem que ter mulher porque mulher é melhor, porque não é isso. É a importância dos dois. Às vezes nas reuniões eu falava, nós temos excelentes homens. Senão eu falaria aqui, doutor Luizinho não estaria junto com o Dudu, não estaria junto com o Rogério. Temos excelentes homens, mas também temos excelentes mulheres. A questão é que os homens conseguem ser ouvidos com uma facilidade maior. As mulheres muitas vezes não conseguem alcançar o seu lugar de fala. Vejamos quantas candidatas mulheres nós tínhamos agora nessa eleição. É verdade. Quanta gente querendo trabalhar, quanta gente com bons projetos e que não conseguiram obter aquela quantidade de votos nas urnas que os homens conseguiram com uma facilidade maior. Então, é uma questão de uma estrutura que a gente precisa estabelecer para que as nossas mulheres possam começar a ocupar esses espaços de forma mais eficiente. Eu fico muito feliz, já falei antes, de ter você nesse lugar, porque eu acho que você vai fazer história. Eu acho que depois de muito tempo, uma vice-prefeita vai ser tão ativa, tão atuante, tão necessária. Eu acho que você está trazendo para a gente esse frescor de ter uma vice dessa forma, com essa energia, com essa luta, de ser mulher. Eu acho que você está aí abrindo muitas portas para a questão da mulher. Importantíssima, você vai ser a nossa voz, o nosso olhar, você vai ser a nossa imagem no meio de tantos ternos. Teremos lá uma belíssima mulher, não só na aparência, mas na sua essência. Que responsabilidade, gente! Não, mas isso você vai tirar de letra, na sua essência, nas suas virtudes, nos seus valores, porque é muito importante eu falar isso, e eu faço questão, sou muito família. Ontem eu estava em Belford Roxo, numa gráfica, fazendo um trabalho lá para os 60 anos de casamento do meu sogro e da minha sogra. E eu encontrei a dona da gráfica, a dona Maíses, e ela falou da sua família para mim. Falou da sua mãe, na verdade, do quanto a sua mãe foi importante na educação, do quanto a sua mãe foi uma mulher transformadora, atuante, uma mulher nesse universo aí, com muitos valores, né, de caráter. E é importante falar isso, porque você vem de uma família que traz tudo isso, e eu tenho certeza que não só por você ser mulher, mas por você estar trazendo todos esses valores com você, você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença nesse lugar. É uma responsabilidade grande mesmo, a gente sabe que mas a gente sabe também que você vai ter essa facilidade de fazer as coisas acontecerem por tudo isso que você traz com você. Eu quero ir encontrando os meus caminhos. Eu acho que você usa uma palavra muito feliz, que é ser ativa, mas não combativa. Eu não vim aqui para travar batalhas com ninguém. A gente constrói as coisas no diálogo, sabe? Sim. Mas quero sim, quando eu falo de representar as mulheres, é representar as famílias. Porque parece clichê, mas a família é a base da sociedade. A família é a base da minha vida. De tudo. Foi o tempo inteiro. A minha família de origem é a base da minha vida. Hoje, com meu marido e minhas filhas, é a base da minha vida também. Você sabe disso? Quantas vezes a gente já teve essa troca de não, tem que fazer isso pra minha filha, pra outra filha, meu marido dona tem de a casa. Tá tudo aí, que agora tem que ir no mercado. Essa vida aí. que continua funcionando para todas nós e que, assim, também acaba sendo para muitas mulheres um fator impeditivo para que elas tenham novos começos. Não, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Tente cuidar da sua casa e da sua família, isso é muito importante dizer. Ninguém nunca vai vir aqui para defender que não largue a sua casa e sua família para cuidar exclusivamente de uma profissão e de um ideal. Não. Eu sempre vou pensar primeiro na minha casa e na minha família. Você já me viu fazendo isso algumas vezes, né? Mas
que você consiga se estruturar. Não é fácil estruturar uma rede de apoio, seja com uma amiga, seja com uma vizinha, seja com uma sogra, uma prima, para que você tenha essa rede de apoio e consiga ir além e consiga mexer em outros aspectos da sua vida, além da sua casa e da sua família. Não perca que a essência do que é o primordial, do que é o mais importante, mas você possa avançar em outras etapas também. Porque muitas vezes eu escuto, eu queria começar a faculdade nova, mas quem vai ficar com meu filho pequeno? Eu quero ir trabalhar, mas eu tenho que cuidar da casa. Tem mas uma ideia maravilhosa para botar em prática. Tem um projeto, não sei fazer. Então, a gente está lado a lado, de mãos dadas com essas mulheres, levando a nossa experiência de vida, essa que a gente já conversou aqui até antes de começar, você me contando como foi todo o seu processo de transformação e como você se reinventou na sua vida. Mais de uma vez, você contar essa sua história para as mulheres é muito importante, para as mulheres olharem e dizerem, olha, é possível. Eu também consigo. É possível, é verdade. Nós temos grandes mulheres, grandes histórias, e a gente sabe que às vezes só precisa de uma oportunidade. E essa oportunidade que muitas mulheres precisam ter, eu sei que elas vão ter a possibilidade de ter com a Secretaria da Mulher. É isso. Conta essa novidade que você já começou aí, esse mandato trazendo uma coisa tão importante para nós mulheres de Nova Iguaçu. Fala dessa secretaria, que a gente quer saber tudo, né, gente? A secretaria, olha, para mim é realmente o início de um sonho que está se realizando. Eu fico arrepiada. É muito bom. A gente começou essa batalha para ter uma linha de frente própria, específica para as mulheres aqui em Nova Iguaçu. E aí, para deixar claro, mais uma vez, que eu já escuto de alguns homens, mas o que a secretaria da mulher vai fazer? Por que a mulher é mais importante para ter que ter uma secretaria própria? Mas são questões que a gente enfrenta, e quem é a mulher sabe que enfrenta ao longo da vida, que precisam de olhar diferenciado. É a mulher que tem que fazer mamografia, ultrassonografia, a gente tem as questões específicas da saúde da mulher. Com certeza. Várias demandas que são próprias da saúde da mulher. É a mulher que tem a dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho depois que vira mãe, depois tem que administrar casa, marido, filho, ainda se reinserir no mercado de trabalho, porque o marido sai para trabalhar de manhã e é ela que fica com as crianças. É verdade. Ou o marido vai embora quando se separam e é ela que está com a casa, com os filhos verdade. E com toda a responsabilidade, que tem que se organizar para se reconstruir profissionalmente. E a gente ainda tem a triste situação e os números absurdos da violência doméstica, que é sofrida pelas mulheres diariamente, num número absurdo até hoje no nosso país. Mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina, em todas as esferas da sociedade. Então, é aí que a Secretaria da Mulher vai atuar. E eu acho o início de um projeto que vai dar as mãos para as mulheres de Nova Iguaçu, para que a gente possa trazê-las para a concretização dos seus sonhos, dando instrumentos, ferramentas para que elas encontrem seus caminhos. Porque eu vejo isso, muitas mulheres que ficam travadas numa situação de violência doméstica, muitas mulheres que ficam travadas ou depois que têm um filho porque não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, as mulheres que têm problemas de saúde porque não conseguem manter toda a sua demanda de saúde em dia. Então, a gente vai trabalhar por essas escalas, então, de mãos dadas. A Secretaria da Mulher vão ter alguns pilares, né? Isso. Que será a questão da saúde, da violência e a autonomia financeira, capacitação, empreendedorismo. Eu conto contigo, de mão dada com a gente nesse projeto, de mão dada com essas mulheres, a gente possa concretizar algumas mudanças, enfim, ser um fator de transformação na vida delas. Parece que é um sonho muito grande. Quando eu começo a falar, eu mesmo digo, nossa, que responsabilidade. Mas assim, mas é lindo. Eu vejo projetos que vêm sendo concretizados e que têm conseguido transformar a vida delas. E essa é a minha proposta. Eu tenho sonhos também há muito tempo, desde quando eu fui dar aula no Senac de Copacabana, quando eu vi aquela estrutura, aquele metodologia de ensino, como era aplicado os cursos, eu quis trazer isso para Nova Iguaçu há muito tempo atrás, isso eu estou falando de 20 anos. Eu não sei se pela minha falta de experiência, se não era o momento certo, ou até pela minha falta de capacidade mesmo naquele momento, de desenvolver o que eu queria desenvolver. Inclusive, esse lugar aqui foi construído para isso, para ser uma escola. Naquele momento eu não conseguia, mas eu continuei com o meu trabalhinho de formiguinha, fazendo essa capacitação.
muitos cursos pagos, né? Eu dividia meu conhecimento, a minha capacidade de atuar na área de beleza com pessoas que me pediam cursos, que foi de uma forma até muito genuína que isso começou. Adriana, você não dá curso? Eu comecei a dar essas aulas, fui fazer pós-graduação de docência do ensino superior para me capacitar na questão de ser uma docente, né, de fazer as avaliações. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você transmitir esse conhecimento, né? Exatamente. Então, fui buscar conhecimento para transmitir conhecimento. E, de uma forma muito pequenininha, a teoria do beija-flor no incêndio mesmo, eu comecei a fazer aqui alguns cursos de capacitação, designer de sobrancelha, escovista, corte, totalmente gratuito. Era a minha contribuição para a sociedade. Mulheres que não tinham condições de pagar, eu trazia para cá, dava aquele curso que era um pontapé inicial, até para ela entender se era aquilo mesmo que ela queria, se não era, e ter ali o início de uma transformação. De uma transformação, da capacidade de ter seu próprio dinheiro. E a gente sabe que quando a gente dá oportunidade para a mulher, e a gente está falando do empreendedorismo, da parte de capacitação mesmo, que é uma paixão pessoal, é um sonho mesmo de muitos anos, a gente está dando para essa mulher a capacidade e a autonomia de ter o seu próprio dinheiro. E a gente sabe que quando a mulher começa a ter o seu próprio dinheiro, que ela começa a não depender mais do marido para as coisas mínimas, básicas da vida, que ela antes se achava presa a essa situação por conta disso, ela vai desenvolvendo outras capacidades, entendendo que ela pode sair também daquela situação de violência, daquela situação de chantagem emocional, porque a violência não é só física, né, amiga? Física. A gente sabe disso. Quando você transforma a vida dessa mulher, ou quando você dá essa oportunidade para a mulher, você transforma também a vida dos filhos. Da família. Das crianças. Sobre isso. Porque a criança que cresce com uma mãe vítima de violência doméstica, uma criança que cresce com uma mãe ameaçada, uma criança que cresce com uma mãe muitas vezes infeliz porque não consegue prosperar em outras áreas, essa criança vai crescer com uma mentalidade diferente do que uma mãe que cresce vendo uma mulher, uma mãe independente, livre, bem-sucedida, realizada, enfim, feliz, porque filhos felizes são filhos de pais felizes. Com toda certeza. Então, isso transforma a vida da mulher, vai transformar a vida das crianças também. Aí a gente percebe que é uma cadeia, né, amiga? É uma engrenagem. Agora, você falando sobre os cursos que você oferecia, sobre o seu início, acho que é porque, na verdade, assim, as pessoas não tem noção do quão complexo é você estabelecer uma política pública. Não é uma coisa simples, tem que ter muita articulação. A gente tem projetos excelentes em Nova Iguaçu. Às vezes eu começo a falar até, a mulher agora vai ter voz em Nova Iguaçu. A gente tem uma coordenadoria das mulheres dentro da Secretaria de Assistência Social. A gente tem a nossa secretária de Assistência Social, Elaine Medeiros, que é maravilhosa. Maravilhosa. Outra mulher realizadora demais, Demais. Né? A gente tem, no CRAS da Califórnia, que nós temos o foco em inclusão positiva, os cursos que são oferecidos. Então, o que eu quero poder é oferecer, através dessa articulação política agora no lugar de vice-prefeita, instrumentos para que a gente possa ampliar isso e levar para muitas outras mulheres e, de repente, fazer a conexão entre um curso e a vaga de emprego efetivamente. Sim, importante. Entre o curso e o microcrédito para que a empreendedora possa começar efetivamente seu negócio. Porque muitas vezes a mulher também faz o curso, mas guarda o diploma porque não sabe dar continuidade, não por onde começar depois, entendeu? Então, assim, temos excelentes projetos e temos pessoas com excelentes projetos e muitas vezes o que falta é essa articulação política que não é fácil, mas que a gente vai chegar lá, vai construindo e vai fazer. Não tenho dúvida. E as pessoas, eu sei que vão falar, mas ela fala o tempo todo, né, Roberta? Falo e sempre vou falar dessa mulher que está trazendo para a gente um novo olhar, um olhar de oportunidade, um olhar de novos tempos mesmo, um olhar feminino, né, Roberta, que precisa, no meio dessa estrutura louca que a gente vive, esse olhar de entender a importância de colocar todos esses projetos aí em prática
eu sei que você vai ser essa mulher, amiga. E multidisciplinar, né? Porque a gente na secretaria também quer trabalhar a pauta das nossas mães atípicas, fazer uma interface com a educação, para cuidar das nossas crianças atípicas, fazer uma interface com toda a questão das minorias. A gente tem que trabalhar a pauta das mulheres negras também. Então, a gente não vai trabalhar exclusivamente violência doméstica, saúde da mulher e capacitação e empreendedorismo. Essas vão ser os 3 pilares. Mas a gente tem outras pautas que a gente precisa trazer na secretaria, porque tem que ter um olhar multidisciplinar para todas as questões da mulher. Uma coisa acaba levando a outra, né? Não tem jeito. Uma coisa vai puxando a outra, e vai puxando a outra, e daqui a pouco a gente vai ter uma secretaria que vai ser referência. Eu vi você também com Heloísa Aguiar, que é uma mulher também é secretária de Estado incrível, da Mulher, maravilhosa, que tem feito um trabalho muito bom aqui no Estado. E a gente quer caminhar de mãos dadas ali, porque ninguém faz nada sozinha, né, Dani? Ninguém faz nada sozinho. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer nada sozinho. Eu estou realmente buscando essas parcerias, governo do Estado, eu vou ao governo federal, a gente vai nos nossos deputados, graças a Deus a gente tem uma base incrível aqui em Nova Iguaçu, para a gente poder se articular com todos e todo mundo trabalhar junto por um objetivo só, que é colocar Nova Iguaçu ainda mais à frente. No lugar que ele merece, né, amiga? Que as nossas mulheres merecem também. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um super beijo para Carol Mendes, que é uma mulher que está trazendo muita coisa para Nova Iguaçu nessa questão da capacitação. Quero mandar um super beijo para a Nathalie Drummond também, que está à frente do empreendedorismo na Baixada, junto do governo do Estado. Marcele Porto também, que trabalha com a Marol Mendes. Muito fofa, que simpatia. Uma mulheres altamente capacitadas, pensando em gerar oportunidades para outras mulheres, né? Mulheres que nos inspiram. Falando dessa pauta aí do empreendedorismo, vou deixar meu abraço também para Soraya Campos. Soraya Campos, maravilhosa. Uma irmã querida. É muito, muito, muito capacitada nessa área. Outra também, mulher cheia de projetos maravilhosos. Também, que vai trazer para a gente aí muita coisa boa. E a gente tem um celeiro de mulheres maravilhosas em Nova Iguaçu, que eu quero estar ali, ó, de mãos dadas com elas. Todas querem estar de mãos dadas com você, porque você é a nossa luz. Espero que eu consiga virar um povo, né? Nem sei pra gente dar contas, mas Você é a nossa luz e a nossa esperança. Então, falamos do começo, da trajetória, falamos da parte profissional, de como você iniciou na política, de como a sua família, né, de forma muito positiva, te direcionou para esse lugar. Mas eu quero que você fale agora da doutora Roberta Teixeira por doutora Roberta Teixeira. Da doutora Roberta Teixeira Essência, mãe, família, do que você quiser falar sobre você mesma. Ai, meu Deus, difícil agora essa missão final, hein? Vamos pensar. Vou pensar aqui na minha wishlist para 2025. O que eu tenho pensado? Vamos, amiga. Lá. Gente, tudo pro Roberto, é aquela mãe que acorda de manhã, vai fazer o Nescau e que pensa o tempo inteiro, na verdade, nas crianças, porque a cabeça da mãe não para, né? Não tá aqui, para. a gente tá pensando, foi pra escola, não foi pra escola. Mandei o que tinha que mandar hoje pro trabalhinho. Qual foi o lanche dessa criança? Não, o lanche tá... Não, tá levando muito doce no lanche, esquece, vamos botar um alface nessa janta. Isso Essa aí. é a base da vida da mãe. E cuidar da minha casa, do meu marido. Isso é um objetivo, assim, para 2025, porque o maior objetivo da minha vida é deixar 2 pessoas boas para o mundo. Eu quero que Sofia e Alice sejam referências para a humanidade nesse mundo maluco de tanta gente ruim, né? A gente precisa ter em mente de criar bons filhos e bons seres humanos para o mundo. Mas o que eu preciso? Preciso voltar a fazer minha atividade física. Roberta, que tá só estudando, trabalhando. Não adianta, são as referências que eu tenho na vida, né? De estudo, trabalho. Mas o que eu mais quero fazer no ano que vem, claro, trabalhar. Vou ter foco no meu internato, estudando a medicina na parte da manhã e foco na pauta das políticas públicas para as mulheres. Isso vai caminhar junto, sim. Eu acho que a gente consegue falar de política e falar de saúde. E eu acho que a mulher tem essa capacidade de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou seguir no meu internato e trabalhando as políticas públicas para as mulheres de Nova Iguaçu. Não que eu não vá olhar para as outras áreas, né? Também não quero me definir, me limitar nisso, mas claro que virou um norte a ser seguido. Mas quando você cuida da mulher, amiga, você cuida da família. A mulher, ela é o pilar da família.
né? Quantas mulheres a gente já entendeu que aquela estrutura, aquela pirâmide patriarcal, ela já não existe há algum tempo, né? Graças a Deus até por isso, porque as mulheres avançaram e a gente hoje consegue entender que quando a gente cuida da saúde da mulher, a gente está cuidando da família como um todo, que vem junto os filhos, o marido, o pai, o irmão, o tio, o avô. Quando a gente cuida dessa mulher trabalhando, atuando na sua profissão ou buscando uma nova oportunidade numa profissão nova, você também está cuidando da família, porque você está gerando novas expectativas, também, né? Renda. Então, tudo que se relaciona à mulher se relaciona com todo. Então, não se preocupem que a gente vai trabalhar só para a mulher. Amiga, começa dessa forma, do jeitinho que você está fazendo, cuidando da gente. Cuidando da gente, você está cuidando da família. Você está cuidando de todo mundo, tá? Você falou uma coisa muito importante quando você falou assim que quer deixar bons seres humanos, né? Para esse mundo. Suas 2 filhas. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, que mundo é esse que os nossos filhos vão viver? E muito parecida com você, eu também cuido muito de dentro da minha casa e dessas criaturinhas, né, que estão em formação de caráter, de valores, de tudo. Eu costumo dizer a pergunta inversa, né? Que filhos são esses que a gente está deixando para o mundo? Acho que se todo mundo se preocupasse como você está se preocupando em deixar boas pessoas para o mundo, amiga, daqui a algum tempo vai ser muito melhor. Essa é a minha expectativa. Então fica a dica, né, Roberta? Fica a dica da gente cuidar de dentro para fora, de dentro da nossa casa, falar dos valores, que o certo é certo, o errado é o errado, falar mesmo de tudo que é importante na formação de uma criança, falar da verdade do mundo, né? Não criar as crianças naquela bolha, achando que tudo é esse universo maravilhoso em que elas vivem, que a gente sabe. Mas até porque vai chegar uma hora que a realidade vai bater, né, na porta delas. Então, da realidade da vida é outra, não é aquilo que a gente quer proteger só dentro da nossa casa. E é isso, deixar pessoas melhores para o mundo ser melhor. Para a gente finalizar esse encontro maravilhoso, muito gratificante para mim, muito honroso para mim, eu quero que a doutora Roberta se resuma em uma frase só ou em uma palavra. Em uma palavra, eu poderia dizer a palavra que eu adoro falar, na verdade, no final das minhas reuniões, que é coragem. Coragem. Grande frase de Guimarães Rosa que fala, né, que a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, depois afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E nós, mulheres, temos que ter essa coragem para sair da posição que a gente sempre esteve, que a gente, graças a Deus, ao longo desses anos todos, vem construindo e se colocar como protagonistas da nossa própria história. Tenho visto isso em muitas mulheres, estou orgulhosíssima do que eu tenho encontrado pelo caminho. Estou orgulhosa da minha história também. Me considero uma pessoa de coragem e acho que para os grandes planos que eu tenho, eu vou ter que ter muita coragem ainda pela frente, que não me falte coragem em 2025 e nem a você. Que coisa linda, eu estou arrepiada. Dá a mãozinha aqui para te passar Salve essa coragem, né? Que bom que a gente tem você, por mais mulheres corajosas que não tenham medo da vida. É isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por essa conversa. E gratidão. Amém. Obrigada. Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Beijo.